Salve, meu querido aluno, salve, minha querida aluna, como é que vocês estão? Espero que todos estejam muito bem. Me chamo Francisco Mário, sou seu professor de Direito Constitucional e, como eu já falei para você, quando você pede, eu ouço e eu e a aprovação PGE providenciamos e solucionamos o que vocês querem. Vocês pediram muito o terceiro vídeo sobre medida provisória, que a gente vai tratar de rejeição, revogação, devolução, coisas que vocês não encontram muitas vezes nem em livros, hein? Então o conteúdo aqui é um conteúdo exclusivo e é sobre isso que a gente vai começar a conversar. Mas antes de começarmos o nosso bate-papo, já segue o Aprovação PGE para não perder nenhuma dica, para não perder nenhuma atualização. Me segue lá no Instagram, Prof. F. Mário. Estou sempre postando atualizações, novidades, enfim. É um Instagram bem rico, bem informativo. Simbora? Então olha só, vamos embora. Tem muita coisa para a gente bater papo hoje. Nos vídeos passados, a gente conversou sobre natureza jurídica de medida provisória, a gente tratou prazos, a gente tratou de conversão, limitação, enfim. Eu recomendo muito que, se você não assistir os outros dois vídeos sobre medidas provisórias, que vocês assistam antes de assistir esse aqui. Você consegue entender assistindo só esse, mas para você ter a experiência mais rica, ter a experiência mais completa, assiste os outros dois, onde a gente detalha com muita riqueza aquilo que nos interessa sobre medida provisória, inclusive para você que vai fazer concursos públicos. Isso é um tema essencial, é um tema que as bancas adoram. Olha, dentro do processo legislativo, sem dúvida nenhuma, medida provisória é aquele que é mais cobrado. Então assiste lá os outros dois. Não, estou sem tempo, Mário, eu vou ter que priorizar. Então assiste esse aqui, não tem problema não, depois você assiste os outros. Simbora? Simbora. Então vamos lá. Então, para a gente lembrar muito rapidamente, conceito de medida provisória é um ato normativo primário que equivale a uma lei ordinária. Quando eu falo que ele é primário, significa que ele encontra seu fundamento de validade diretamente na Constituição. E ele equivale a uma lei ordinária, é produzido monocraticamente pelo presidente da República. Já vimos que, sob certas condições, governadores e prefeitos também podem editar. Em caso de relevância e urgência, são os pressupostos constitucionais, e como é um ato temporário, ele tem vigência temporária. Lembrança muito rápida, os pressupostos da edição de MP, relevância e urgência, já vimos que, como regra, o judiciário só pode analisar a presença dos pressupostos em casos excepcionais. Já está tudo isso explicado já anteriormente. A gente tem um prazo de vigência da medida provisória que é de 60 dias, prorrogáveis automaticamente por mais 60 dias. Em algumas situações, ela pode ultrapassar os 120 dias de vigência. Se você não sabe quais são, vai assistir lá os vídeos que eu indiquei. Então, uma revisão muito rápida sobre aquilo que a gente conversou. Muito rápida mesmo, galera, que a gente tem bastante material de medida provisória, né? Tem mais de 1 hora de vídeo gravado. Vamos aqui naquilo que a gente não conversou ainda. Rejeição da medida provisória. Olha só. O sonho de toda medida provisória é um dia se converter em lei. Mas para que a medida provisória seja convertida em lei, é necessário que o legislativo aprove essa conversão. E a gente sabe que o quórum para aprovação da medida provisória é um quórum de maioria simples, uma maioria relativa. Então, se Câmara e Senado aprovam a medida provisória por maioria simples ou maioria relativa, ela se transforma em lei. Ela realizou seu sonho, o MP se converteu em lei. A gente viu também que é possível que haja alterações no texto da medida provisória, desde que haja pertinência temática. Se houver alterações no texto da medida provisória, qual é a solução que foi dada pela Constituição? O texto original continua em vigor, sem alterações, e esse texto alterado se transforma em um projeto de lei de conversão, que vai passar por todo o processo legislativo. E o texto originário da MP continua em vigor até que esse projeto de lei de conversão seja sancionado ou vetado pelo presidente da República. Tudo isso já foi tratado. Vamos dar o próximo passo, tratar da rejeição. Quando a medida provisória ela não obtém o quórum necessário, ou quando simplesmente o Congresso Nacional, o Legislativo, ele opta por não votar aquela medida provisória. Então, primeiro tipo de rejeição, a rejeição expressa. Aqui o Congresso Nacional ele vota a medida provisória, ele aprecia e não a converte em lei, ele a rejeita. Então ocorre quando a medida provisória é votada pelo Congresso Nacional e é expressamente rejeitada. E aí, o que vai acontecer com a medida provisória? Daqui a pouco a gente conversa sobre isso. Primeiro eu quero que vocês conheçam os tipos de rejeição. Então, primeira rejeição, a rejeição expressa. Segunda rejeição, segundo tipo de rejeição, a rejeição tácita. Essa aqui também é conhecida como
perda da eficácia por decurso de prazo. Então, se já ouvirem falar em algum momento, né, perda da eficácia por decurso de prazo da medida provisória, nada mais é que a rejeição tácita. Significa o quê? Que foi ultrapassado o seu prazo de vigência e o Congresso Nacional não votou, deixou a medida provisória para lá. Ela perde a sua vigência. Inclusive, isso é uma grande diferença entre as medidas provisórias trazidas pela Constituição de 88 e o decreto-lei previsto na ordem jurídico-constitucional anterior. O silêncio quanto à votação do decreto-lei importava em sua aprovação. Haveria aprovação tácita. Medida provisória é diferente. O silêncio importa em reprovação. A ideia aqui é a seguinte, olha, o poder de editar medidas provisórias pelo presidente da República é uma competência atípica, uma competência excepcional. Então, por óbvio, o silêncio do legislativo quanto à edição da MP não pode implicar em uma aprovação. Então, foi essa a ideia do legislador, do Constituinte, lá em 88, quando desenhou esse modelo. Então, o silêncio importa em não aprovação, importa em rejeição, a rejeição tácita. 62, parágrafo 3º. Olha só. As medidas provisórias, ressalvado o disposto nos parágrafos 11 e 12, a gente já conversou sobre isso em aula anterior, o que são esses parágrafos 11 e 12, são as situações nas quais a medida provisória ultrapassa seu prazo de vigência. Perderão eficácia desde a edição. Se não forem convertidas em lei, no prazo de 60 dias, prorrogável nos termos do parágrafo 7º. Então, o que é que está dizendo aqui para a gente? Está dizendo o seguinte, olha, se a medida provisória não for convertida em lei no prazo de 60 dias prorrogáveis por mais 60 dias, é como diz o parágrafo 7º, essa prorrogação automática, e ressalvadas situações nas quais ela pode ultrapassar essa vigência, como, por exemplo, quando ocorre uma emenda ao texto do projeto de lei, ou melhor dizendo, ocorre uma emenda ao texto quando ocorre uma emenda ao texto original da medida provisória, a gente viu aqui o que acontece. Né? Quando ocorre a emenda, o texto emendado se transforma em projeto de lei de conversão e o texto original fica em vigor de maneira indefinida até que esse projeto de lei de conversão seja sancionado ou vetado pelo presidente. Então, nesse caso, ela vai ultrapassar seu prazo de vigência. Né? Mas fora essas situações excepcionais, se ela não for convertida em lei no prazo de 60, prorrogável por mais 60 dias, né, ela vai o quê? Perder a sua eficácia. Ela perderá a eficácia. Aí continua, devendo o Congresso Nacional disciplinar por decreto legislativo as relações jurídicas dela decorrentes. Então, o que a gente tem aqui? Algumas ideias. Então, já sabemos. Rejeição pode se dar de quais formas? Congresso Nacional vota e expressamente rejeita ou fica em silêncio durante seu prazo de vigência. Isso, como regra, vai acarretar rejeição, salvo naquelas situações nas quais a vigência vai ser prorrogada. Você espera mais tempo, não vai ser 60 mais 60. E se houver a rejeição expressa ou tácita da medida provisória? Quais são os efeitos disso? Quais são as consequências? Olha o que diz aqui os parágrafos 10 e 11 do artigo 62. Primeira consequência. É vedada a reedição na mesma sessão legislativa de medida provisória que tenha sido rejeitada ou tenha perdido a eficácia por decurso de prazo. Ou seja, se ela foi rejeitada expressamente ou perdeu a eficácia por decurso de prazo, o presidente da República ele não mais poderá, dentro da mesma sessão legislativa, editar outra medida provisória sobre aquele mesmo assunto. É uma espécie de irrepetibilidade. Isso é normal que assim seja, né? Senão ele estaria sendo rejeitado a medida provisória e o presidente insistindo, rejeitando, insistindo. Então, para evitar esse tipo de prática, o Congresso Nacional já deu o recado, olha, isso aqui está rejeitado, eu não concordo com isso. A função típica de legislar é minha. Então eu posso rejeitar sua medida provisória e a Constituição traz uma primeira consequência, qual é? O presidente da República, dentro da mesma sessão legislativa, não poderá editar nova medida provisória sobre aquele mesmo matéria, não vai poder reeditá-la. O que eu quero chamar a atenção para vocês é que isso ocorre dentro da sessão legislativa. Aqui, ó. Essa vedação ocorre dentro da sessão legislativa. E não equivale exatamente ao ano civil, hein? A sessão legislativa ela vai do dia 2 de fevereiro até
17 de julho. E aqui o Congresso entra em recesso e retoma no dia 1º de agosto até 22 de dezembro. Então imagine que o presidente da República, né, hoje é dia 20, estou gravando esse vídeo dia 23 de outubro, a gente está no segundo período legislativo da sessão legislativa de 2023. Por que segundo período legislativo? Por causa disso aqui, ó, né, 2 de fevereiro a 17 de julho e 1º de agosto até 22 de dezembro, então esse primeiro período aqui é o primeiro período legislativo. Esse outro é o segundo período legislativo. Os dois juntos compõem a sessão legislativa. No caso, é agora a sessão legislativa de 2023. Então estamos no segundo período legislativo da sessão legislativa de 2023. Se ocorre a rejeição de uma medida provisória, na data de hoje, como eu estou falando, 23 de outubro, estou gravando esse vídeo, o Congresso Nacional rejeitou expressamente e houve a perda de eficácia por decurso de prazo. Em 2023, dentro da sessão legislativa, o presidente da República não poderá mais editar nova medida provisória tratando daquela mesma matéria. Mas ele vai poder editar já na sessão legislativa do ano que vem. Não tem nenhum tipo de problema. Porque a sessão legislativa envolve a vedação envolve a sessão legislativa. É cobrado em prova aqui, galera, o termo legislatura. Então, cuidado. A legislatura equivale a um período de 4 anos. É a duração do mandato de um deputado federal. A irrepetibilidade não envolve a legislatura. Seria um período muito longo. Envolve a sessão legislativa, beleza? Então, primeira consequência quanto à rejeição da medida provisória. O presidente da República não poderá editar nova medida provisória na mesma sessão legislativa. Parágrafo 11. Olha só. O que diz o parágrafo 11? Lembra que aqui, ó, o parágrafo 3º diz que se houver a rejeição, o Congresso Nacional ele deve disciplinar por decreto legislativo as relações jurídicas dela decorrentes. Qual é a ideia aqui, galera? Isso aqui tem a ver com o parágrafo 11. Olha só, a medida provisória não é um projeto de lei, é uma medida provisória, é um ato normativo. Quando o presidente edita, ela já começa a surtir efeitos. Ela vai ser publicada e vai, logo no dia seguinte, começar a surtir efeitos. Ela já está em vigor. Enquanto ela está em vigor, ela está criando relações jurídicas, ela está modificando relações jurídicas, ela está extinguindo relações jurídicas, ela está fazendo efeitos jurídicos no nosso mundo real, aqui no nosso mundo concreto. Imagine que o Congresso Nacional rejeita a medida provisória. Como é que ficarão as relações jurídicas decorrentes dessa medida provisória durante o período em que ela vigorou? Estão entendendo a ideia? Aí o que é que a Constituição diz lá no parágrafo, de novo, deixa eu até filar aqui, eu acabei de ler para vocês, no parágrafo 3º, está dizendo o seguinte, olha, que o Congresso Nacional ele deve editar um decreto legislativo disciplinando essas relações jurídicas. Mas se o Congresso Nacional não editar o decreto legislativo, será que o decreto legislativo tem prazo ou não tem prazo para ser editado? Olha o que diz o parágrafo 11. Ele fala o seguinte, não editado o decreto legislativo a que se refere o parágrafo 3º, a gente acabou de ler, até 60 dias após a rejeição ou a perda de eficácia da medida provisória, então o Congresso Nacional tem um prazo para editar esse decreto legislativo. Esse prazo é um prazo de 60 dias. Se não for respeitado esse prazo, qual é a consequência que a Constituição dá? Olha só que interessante. Se ele não editar esse decreto legislativo nesse prazo de 60 dias, as relações jurídicas constituídas e decorrentes de atos praticados durante sua vigência de quê? Da medida provisória, conservar-se-ão por ela regidas. Ou seja, haverá uma ultraatividade da medida provisória. O que é ultraatividade? São os efeitos que uma norma jurídica produz mesmo após revogada, ou mesmo após rejeitada, como é o caso aqui. Olha só, a medida provisória foi rejeitada. Como regra, a rejeição se dá com eficácia retroativa, eficácia ex tunc, retroativa. E o Congresso Nacional deve regulamentar as relações ocorridas durante a vigência da MP por meio de decreto legislativo. Ele tem o prazo de 60 dias para editar esse decreto legislativo. Mas se ele não edita, o que é que o parágrafo 11 fala? Fala o seguinte, olha, se não for editado em 60 dias,
Esse prazo não tem prorrogação. O que prorroga é o prazo de vigência da MP, 60 mais 60. Para editar o decreto legislativo, não, são 60 dias e pronto. Se o Congresso Nacional não edita, o que é que vai acontecer? Vai haver a ultratividade da medida provisória. Apesar dela não mais estar em vigor, ela vai continuar a reger as relações que ocorreram durante a sua vigência. Então é assim que o Constituinte resolve essa situação, beleza? Lembra disso, isso aqui é interessante. Então, como regra, rejeição da medida provisória, eficácia ex tunc, Congresso Nacional deve regular por decreto legislativo as relações ocorridas. Em qual prazo? Um prazo de 60 dias no editor, ultratividade da medida provisória, ela vai continuar regulando aquelas relações que se criaram, se extinguiram ou se modificaram durante a sua vigência. Então, são dois efeitos, a irrepetibilidade e essa regulação aqui. Isso aqui é rejeição de medida provisória. Isso aqui vocês têm que saber. Vamos tratar agora, a gente vai começar a aprofundar mais. Vamos tratar de um outro instituto que não é previsto na Constituição, que é a revogação de medida provisória. Aqui não é rejeição, galera. Aqui é revogação de medida provisória. Bora colocar as coisas em seus devidos lugares. Então a pergunta é: é possível o presidente da República revogar uma medida provisória por meio da utilização de outra medida provisória? Antes da gente ler o entendimento do Supremo, eu quero explicar isso para vocês aqui, ó, desenhando até, para ficar bem facilzinho aqui para vocês. Qual é a situação aqui? Presidente da República editou a medida provisória, eu vou chamar de A. Ela já está surtindo efeito, está em vigor. Será que ele pode amanhã editar uma medida provisória B? Uma medida provisória B com o fim de revogar essa medida provisória A? Será que essa medida provisória B ela tem um condão de revogar a medida provisória A? É isso que a gente vai responder agora. Isso aqui já foi enfrentado pelo Supremo, inclusive em série de ADIM. Né? Houve essa situação aí. Qual era a alegação da ADIM? A alegação era a ofensa à separação dos poderes. Permitir que o presidente da República edite uma medida provisória, revogando ou suspendendo outra medida provisória, é retirar do Congresso Nacional o poder que ele teria de analisar aquela medida provisória que foi originalmente editada. Quando o presidente da República edita uma medida provisória, essa medida provisória, ela além de surtir efeitos no mundo jurídico, ela vai inaugurar no legislativo um processo próprio, que pode resultar em sua rejeição ou sua conversão em lei. Se o presidente da República edita uma medida provisória nova, revogando aquela anterior, suspendendo a eficácia daquela anterior, estaria se retirando do Congresso Nacional essa possibilidade de analisar aquela medida provisória, e isso feriria a separação dos poderes. Esse foi o argumento utilizado na ADIM. Mas o que é que o Supremo respondeu? Que não é bem assim. Esse tipo de prática, ele não vai retirar do Congresso Nacional a possibilidade de analisar aquela medida provisória A. E explico por quê. O Supremo entende que essa prática é possível. Não vai acontecer bem a revogação, como a gente vai ver. Mas o Supremo entende que é possível. O que é que o Supremo entende aqui? Ó? Que a medida provisória B, ela vai, no primeiro momento, não propriamente revogar, mas apenas gerar suspensão da medida provisória A. Não poderia se falar em revogação, porque não tem revogação provisória, né, galera? E a medida provisória, ela é provisória. Ela pode se tornar definitiva se ela for convertida em lei. Então o que é que vai acontecer? Vai acontecer a suspensão da medida provisória A. E o Congresso Nacional, ele vai poder analisará a medida provisória B. Olha só o que pode acontecer aqui. Congresso Nacional analisará a medida provisória B. É isso que o Congresso vai fazer. E quando o Congresso for analisar a medida provisória B, algumas coisas podem acontecer. Primeira coisa, o Congresso Nacional pode aprovar a medida provisória B. Pode acontecer a sua aprovação. Se o Congresso Nacional aprovar a medida provisória B, você vai ter agora a Lei B. E essa Lei B, ela vai gerar a revogação da medida provisória A. Aí, efetivamente, agora, a medida provisória A estará revogada. Mas o Congresso Nacional pode simplesmente rejeitar
ele poderá rejeitar a medida provisória B. Se rejeitar a medida provisória B, o que é que vai acontecer? Vai haver a retomada da vigência. Tá feia a letra, mas dá para entender, né, galera? Da medida provisória A. Perceberam? A medida provisória A, que estava sem surtir efeitos porque estava com sua vigência suspensa, ela volta a surtir efeitos. E como ela vai voltar a surtir efeitos, o Congresso Nacional vai poder analisar o seu conteúdo. Então fica nas mãos do Congresso Nacional decidir se analisa ou não a medida provisória A. Para isso, ele vai simplesmente analisar, vai votar a medida provisória B, convertendo em lei. Nesse caso, o Congresso Nacional optou por revogar realmente a lei, a medida provisória A. Ele não vai poder analisar, porque aí aquela suspensão da eficácia se transformou em revogação, porque agora o ato é definitivo. Ou ele pode simplesmente rejeitar a medida provisória B. Seja rejeitar expressamente, seja rejeitar tacitamente. Em ambos os casos, com a rejeição, a medida provisória A, que estava com eficácia suspensa, ela retoma a sua vigência, de onde parou. Não zera não, hein? Imagine que ela tivesse no 50º dia de vigência. Volta para o 50º, 51º, segundo, terceiro, etc. E o Congresso Nacional poderá analisar agora a medida provisória A. Por isso, não há nenhum tipo de problema em o presidente da República editar uma medida provisória suspendendo a medida provisória anterior. Porque, nesse caso, o Congresso Nacional vai decidir se transforma aquela suspensão em revogação ou se afasta aquela suspensão e analisa aquela medida provisória que seria, entre aspas, revogada. Entenderam aí, galera? Então, olha só, resposta do Supremo aqui, ó. Vamos aqui. Olha o que ele diz. Medida provisória não revoga a lei anterior. O exemplo que eu dei para vocês era uma outra medida provisória, mas poderia ser uma lei, o resultado era o mesmo. Podia ser lei A e medida provisória B. Né? A ideia seria a mesma. Mas apenas suspende seus efeitos no ordenamento jurídico, em face do seu caráter transitório e precário. Assim, aprovada a medida provisória, pela Câmara e pelo Senado surge nova lei, a qual terá o efeito de revogar a antecedente. Todavia, caso a medida provisória seja rejeitada, a lei primeira vigente, no ordenamento, e que estava suspensa, volta a ter eficácia. O exemplo que eu dei para vocês envolvia duas medidas provisórias, mas se fosse uma lei ou medida provisória, a ideia seria a mesma, beleza? Então vimos isso aqui, ó. Mas eu quero fazer outra pergunta para vocês. Preste atenção nisso aqui, ó. Olha o que aconteceu, né, que o Supremo também já analisou. Medida provisória A foi editada. É editada a medida provisória B com o intuito de revogar a medida provisória A. Essa medida provisória se transforma em lei e efetivamente gera a revogação da medida provisória A. Isso tudo dentro da mesma sessão legislativa, hein? Tá tudo ocorrendo na mesma sessão legislativa. E mais na frente, o presidente edita uma medida provisória C. A medida provisória C, ela trata da mesma matéria da medida provisória A. Perceberam a confusão? Será que ele poderia editar essa medida provisória C na mesma sessão legislativa em que houve a revogação da medida provisória A, o que aconteceu por meio da conversão da medida provisória B em lei? Entenderam aí a macarronada, a situação? Qual era a ideia aqui? Né? Por que se editou e chegou à situação? Porque se falou o seguinte, olha, aquela irrepetibilidade que a gente conversou já, ela se aplica quando há a rejeição da medida provisória. E a medida provisória A, ele não foi rejeitada, ela foi simplesmente revogada. Se ela foi revogada, não se aplica a irrepetibilidade. Será que o Supremo engoliu essa abobrinha? Olha aqui o que ele responde pra gente. A pergunta é, se medida provisória for revogada, é possível o presidente editar nova medida provisória? Ela foi revogada. Será que ele vai poder editar nova medida provisória sobre o mesmo tema? Na mesma sessão legislativa, o Supremo responde pra gente, é vedada a reedição de medida provisória que tenha sido revogada, perdido sua eficácia ou rejeitada. É vedada a reedição pelo presidente da República na mesma sessão legislativa. Apesar da Constituição só falar em
perda de eficácia ou rejeição, que é rejeição expressa, a gente aplica a mesma regra para a revogação. Porque se a gente não faz isso, a gente iria permitir uma burla, pessoal. Porque o que ia acontecer? O presidente da República editava a medida provisória. Quando ele verificasse que estava perto dela ser rejeitada, expressa ou tacitamente, o que é que ele faria? Faria uma outra medida provisória, com o intuito de revogar aquela anterior, e ato seguinte já faria uma terceira, tratando da mesma matéria daquela primeira medida provisória. Então a vedação e a reedição na mesma sessão legislativa ela seria o tempo todo burlada. Então, para evitar essa burla, se aplica a revogação de medida provisória os mesmos efeitos com relação à irrepetibilidade da rejeição expressa ou da perda de eficácia por decurso de prazo, beleza? Atenta a isso aí, essa matéria aqui é relevante. E olha só, outro ponto aqui para a gente fechar. Tema que está na moda e é pouco falado também, a questão da devolução das medidas provisórias. Começou a se criar, no âmbito do legislativo, uma prática, ou para alguns o costume, eu entendo que não é um costume ainda, é uma prática, né, porque o costume já é norma. O costume constitucional é norma. Para mim ainda não é um costume, é uma prática legislativa. Né? Porque ainda não é a norma. Pode ser que no futuro venha a ser uma norma, mas não é ainda. Do seguinte, quando o presidente da República edita uma medida provisória, essa medida provisória é flagrantemente inconstitucional, o presidente da Casa Legislativa, o presidente do Congresso, já houve até devolução pelo presidente da Câmara. A gente sabe que o presidente do Congresso é o presidente do Senado. Então, como regra, é por ele lá que ocorre a devolução. Mas já aconteceu de haver devolução pelo presidente da Câmara dos Deputados. Mas, enfim, o presidente da Casa Legislativa, ele nem submete aquela medida provisória ao plenário da Câmara e do Senado. Ele já devolve a medida provisória ao presidente da República. Então, isso é a prática da devolução. Mas aí vem uma pergunta. Olha só a pergunta que a gente tem que ter. Tem que fazer, tem que vai responder. Prática legislativa ou costume legislativo, né? Há essa discussão, por isso que eu botei a interrogação, que consubstancia uma coisa ou outra. Primeira possibilidade. Medida cautelar de natureza legislativa, emanada monocraticamente pelo presidente da Casa Legislativa. Que o objetivo é exercer um controle de constitucionalidade sobre o ato normativo. E o devolve ao presidente da República indicando os motivos da referida devolução. Isso aqui é um conceito, mas que eu estou fazendo uma pergunta. Será que é isso? Ou uma decisão terminativa de natureza legislativa, emanada monocraticamente pelo presidente da Casa Legislativa, que o objetivo é exercer um controle de constitucionalidade sobre o ato normativo, e o devolve ao presidente da República indicando os motivos da referida devolução. É uma coisa ou outra. Será que a devolução consubstancia uma mera medida cautelar, ou seja, é um aviso do presidente da Câmara, o presidente do Legislativo? É um aviso ao presidente da República dizendo o seguinte: olha, essa medida provisória que é flagrantemente inconstitucional, eu estou devolvendo ela para você. Mas isso não vai obstacularizar que o processo legislativo dela de conversão de rejeição continue no legislativo. Então, se você encara como uma cautelar de natureza legislativa, é como se fosse um aviso ao presidente da República. Mas se você encara da segunda forma, uma decisão terminativa monocrática de natureza legislativa, significa o quê? Que com a devolução, o processo legislativo de conversão da medida provisória em lei, ele se encerra. O legislativo nem vai mais apreciar aquilo pelo seu plenário, porque o presidente da Casa Legislativa teria esse poder de monocraticamente rejeitar ou devolver a medida provisória. Né? É uma ou outra. A gente não tem uma resposta certa, galera. Eu quero levantar para vocês o tema e a gente vai fazer agora aqui uns estudos de alguns casos, de maneira muito rápida, para vocês verificarem a evolução dele no âmbito do poder legislativo. E a pista que o Supremo dá para a gente. Mas não tem uma resposta certa ainda. A gente tem que aguardar a evolução do tema. Mas eu quero que vocês saibam. Isso aqui pode ser cobrado numa prova subjetiva, pode ser cobrado numa prova oral. É uma questão ótima para a prova oral. E se você responde isso, você sai na frente de muita gente. Porque nem todo mundo sabe bem o Instituto e muito menos sabe a diferença entre essas naturezas aqui. Seria uma adesão terminativa ou uma adesão de natureza cautelar. Então, quais são os estudos que a gente vai fazer aqui? De maneira rápida. Conversa bem rápida, hein, galera? Vamos analisar a aplicação da devolução, que foi utilizada poucas vezes nessas 5 medidas provisórias. A medida provisória 33, a 446 de 2008, a 669 de 2015, a 979 de 2020 e a 1068 de 2021. Daria até para a gente fazer um vídeo só sobre isso.
mas eu quero tratar com vocês já hoje. Né? Não quero deixar vocês na curiosidade, não. Primeira vez que foi se utilizada o Instituto da Devolução foi lá em 89, medida provisória 33 de 89. A gente conta no Planalto aqui, é tudo repositório oficial, né? Ela ficou sem eficácia pelo decreto do Congresso Nacional de 25 de janeiro de 89. Eu antecipo para vocês que essa medida provisória ela foi devolvida ao presidente da República. Né? A gente não sabe de cara quais são os efeitos que a devolução gerou. Aí eu procurei na base de legislação aqui e tem aqui, ó, essa medida provisória, né, que a gente acabou de tratar, e tem aqui. A alteração dela tornou-se sem eficácia por decurso de prazo. Ou seja, tá pequenininho aí para vocês, né, galera? Deixa eu aumentar isso aqui para vocês conseguirem ver melhor. Deixa eu aumentar mais, que ficou muito pequenininho. Pronto, agora eu acho que dá para vocês verem melhor. Então tá aqui, ó. Tornou-se sem eficácia por decurso de prazo. Ou seja, nesse caso aqui a devolução ocorreu, mas não impediu. Não, melhor dizendo, ela não gerou de imediato a rejeição da medida provisória. Ela funcionou como um mero aviso. Né? Então a origem dela está aqui. Aí depois vem a medida provisória 446. Medida provisória 446 de 2008. Na medida provisória 446 de 2008, a gente vem aqui, ela foi rejeitada. Se a gente for ver aqui a rejeição dela, a gente vai ver que o presidente da Câmara dos Deputados foi nem o presidente do Congresso Nacional. Deixa eu baixar mais embaixo aqui para vocês poderem. Eu vou tirar a minha foto aqui de frente. Deixa eu mexer aqui, fazer na hora. Pronto, agora, para vocês poderem observar. Faz saber que sessão realizada em 10 de fevereiro, o plenário da Casa rejeitou a medida provisória. Ou seja, o presidente da Casa Legislativa da Câmara, ele informou que apesar da devolução, ele não fala aqui, mas houve a devolução, ela foi enfrentada pela Casa Legislativa. E a Casa Legislativa, a Câmara dos Deputados, rejeitou a medida provisória. Ou seja, ela funcionou ainda aqui como um aviso. Houve aqui um aviso. Mas não houve a cessação do processo legislativo de conversão em razão da devolução, porque ela foi enfrentada pelo plenário da Casa e foi rejeitada. Próxima medida provisória, a medida provisória número 669. Essa aqui de 2015. E aqui a história começa a mudar um pouquinho. Né? A situação começa a mudar um pouquinho. Olha só, a gente vê aqui que ela ficou sem eficácia. Quando a gente vai ver o motivo dela ficar sem eficácia, deixa eu voltar aqui. Vou botar mais para baixo ainda aqui. Opa! Quem sabe faz ao vivo. Para vocês poderem observar aí. O que é que a gente vê? Que o presidente do Congresso Nacional faz saber que, utilizando-se das prerrogativas previstas nos artigos tais do regimento do Senado, que atribui deveres de velar pelas respeito às regras, às prerrogativas do Senado e imunidade de senadores, né, bem como impugnar as proposições que lhe pareçam contrárias à Constituição. Aí vem aqui, ele devolve a medida provisória. Ele devolveu a medida provisória. E nisso que devolve, em caso vocês leiam com calma, ele declara a perda de eficácia da referida norma. Observe que aqui já teve um teor diferente. Ele está dizendo o seguinte, pela devolução ela já perde a eficácia. Para não ficar para trás, o que é feito? Na época, a presidenta ela revoga a medida provisória. Ela faz uma outra medida provisória revogando aquela e acontece a revogação porque foi editada a lei. Aquela medida provisória que teria revogado é convertida em lei, a Lei 13.155. Então observe que aqui a coisa já muda de figura. Aí bora para a próxima, medida provisória 979. Olha só, essa medida provisória 979 antecipa a vocês também que ela foi devolvida. Não vai ter aqui a devolução, mas ela foi devolvida. Mas naquilo que é devolvido, o próprio presidente da República edita a medida provisória 981, né? Ele se antecipa e logo, porque isso aqui foi muito rápido, galera. A medida provisória é editada em um dia, 9 de junho de 2020. E a medida provisória 981, ela é editada, galera, logo depois. Né? Ela é editada logo depois, 12 de junho de 2020. Então observe, 3 dias depois. Para quê? Para evitar que aquela devolução gerasse algum efeito. Né? Então ele ficou com esse receio e resolve dessa forma. Até que vem a mais recente, a medida provisória número 1068. Essa medida provisória 1068, galera, ela foi rejeitada aqui, e se você for analisar a rejeição, tá aqui. É um ato declaratório do presidente do Congresso Nacional. Ele devolve a medida provisória aqui, mais uma vez. Ele dá um bocado de considerando, que se quiserem ler, podem ler.
Como é que eu cheguei aqui, galera? Eu botei no site do Planalto o número da medida provisória e entrei aqui, ó. O motivo da rejeição. Tá aqui rejeitado, eu tô clicando nele. Tem os considerandos, vários considerandos, né? E o que interessa no final. Ele está dizendo por que ele está fazendo isso. No final ele diz: vai saber que foi encaminhado ao excelentíssimo senhor presidente da República a mensagem número tal, que rejeita sumariamente e devolve a medida provisória 1068, né? E declara o encerramento de sua tramitação no Congresso Nacional. Mas observe que ela começou a mudar o perfil. Em vez de ser um mero aviso, ela passa a ser o quê? Um ato declaratório, um ato constitutivo, melhor dizendo, de encerramento, de rejeição da medida provisória e de declaração do encerramento de sua tramitação. Então, ele passa aqui a equivaler a uma rejeição monocrática. E o que é mais interessante aqui, galera? Olha só. Observe que aqui você tem vide ADIM 6991. Essa medida provisória aqui, que eu estou lendo para vocês, a 1068, que ela foi devolvida, ela foi objeto de uma ação direta de inconstitucionalidade, de um ADIM. E preste atenção no que eu vou falar agora. Quando ocorre a revogação da norma objeto da ADIM, tem exceções, mas bora ficar aqui com a regra para a gente entender. Quando ocorre a revogação da norma objeto da ADIM ela perde o seu objeto. Então imagine que você entrou com a ação direta de inconstitucionalidade contra a medida provisória tal, contra a lei tal. No curso do processo ocorre a revogação ou a rejeição. Ou aqui o caso da devolução. Vou deixar a devolução um pouquinho de lado. Ocorre a rejeição, a revogação. A ADIM perde o seu objeto, porque o objetivo da ADIM era expulsar aquela norma da ordem jurídica. Como ocorreu a rejeição, a revogação, aquela ADIM ela perdeu o seu objeto. Tem exceções, né? Mas vamos ficar aqui com a regra geral. Então o que aconteceu aqui? Foi proposta a ADIM 6991, tendo como objeto essa medida provisória número 1068. E ocorreu a sua devolução. Nesse caso aqui não houve revogação posterior, não houve análise pelo Congresso Nacional, não houve nada, houve a devolução em si. E olha o que o Supremo disse com relação a essa ADIM. Tá aqui, ó. ADIM 6991. Na realidade não foi o Supremo, foi uma adesão monocrática da ministra Rosa Weber, né? A ministra era ex-ministra, hoje em dia ela já está aposentada, né? Mas ela revelou o entendimento dela, pelo menos. Olha o que, é que ela diz aqui, ó. Ação direta de inconstitucionalidade, medida provisória 1068. Alterações do Marco Civil da Internet, né, e de direitos autorais. Devolução pelo presidente do Congresso Nacional da medida provisória e encerramento do processo legislativo. Olha o que ela está falando para a gente. Cessação em consequência da eficácia do referido ato normativo. Perda superveniente de objeto. Perdeu o objeto ADIM. Ação direta prejudicada. Perceberam isso aqui, galera? Então, pela ministra Rosa Weber, ela está aposentada hoje em dia, né? Mas ela deu uma pista do que ela entendia. Ela entendia que a devolução realmente faz cessar a eficácia da medida provisória e cessa o processo legislativo. Por isso, a ADIM ela teria uma perda do seu objeto. E aí eu pergunto para vocês, qual é a natureza da devolução? É uma cautelar que significa um mero aviso emanado pelo presidente do Congresso Nacional, que é o presidente do Senado, o presidente da República? Ou é uma decisão terminativa que declara o fim do processo legislativo com a devolução e uma rejeição sumária, uma rejeição precoce, uma rejeição monocrática da medida provisória? É uma coisa ou outra. É uma prática legislativa, uma prática constitucional, ou é um costume legislativo, um costume constitucional? Essas perguntas a gente só vai poder responder no futuro, né? Eu particularmente, Mário, e aqui eu estou conversando com vocês meu entendimento pessoal, porque como não é algo já institucionalizado de maneira consolidada, se isso for questionado a você numa prova, você tem que saber as teorias, eu estou explicando para você uma ou outra, eu vou dar minha opinião, né? Até porque meu público aqui, a maioria são advogados, são futuros advogados públicos. Então a gente teria que defender que não seria possível haver a devolução dessa forma, como forma de rejeição sumária. Porque a medida provisória é ditada pelo chefe do Poder Executivo. E como regra, o advogado público ele vai lá defender os pontos de vista do Poder Executivo, né? A gente não é advogado de um governante específico, a gente é o advogado da instituição. E isso vale também para você defender os posicionamentos institucionais, não é isso? Então, quais são aqui as críticas que eu faço à edição do Instituto da Devolução? Primeiro, quando eu falo críticas com relação a você entender que a devolução implica a rejeição sumária da MP.
Eu entendo que ela pode ter uma natureza cautelar, uma natureza de aviso, inclusive é saudável que isso aconteça, é um diálogo entre os poderes. Mas determinado e logo, a rejeição eu acho complicado porque ausência de previsão na Constituição. A Constituição não prevê isso. Desculpem. Pelo contrário, existe na Constituição a previsão no sentido de que a medida provisória seja analisada pelo plenário das casas legislativas. Ou seja, para rejeitar, existe um procedimento próprio que é pelo plenário das casas legislativas. Além disso, existe uma ofensa ao direito do presidente da República de ter o seu ato submetido ao devido processo legislativo. A Constituição prevê que processo é esse. Além do mais, uma insegurança jurídica gerada, né, por adotar um instituto de constitucionalidade duvidosa. Então, são argumentos contrários à definição de que a devolução seria um ato de natureza de rejeição, uma rejeição sumária da medida provisória. Galera, muito obrigado e bons estudos. Espero que você tenha compreendido esse tema. A gente tratou de forma completa. Olha só, você não vai encontrar nem em livro o que a gente conversou aqui sobre medida provisória, a profundidade que a gente tratou. Você não encontra a questão de devolução nessa profundidade, revogação nessa profundidade, você não encontra também não. Então, vê com bastante carinho esse vídeo. Se você gostou, é importante pra gente, curte o vídeo, coloca teu comentário, Mário, eu gostei. Se não gostou, não tem problema não, coloca Mário, eu não gostei. O importante é eu ter seu feedback, a gente ter seu feedback, para que a gente saiba se a gente tá ou não no caminho correto. E a gente vai ajustando as velas e vai seguindo juntos, beleza? E segue lá no Instagram, Prof. Mário, segue aqui o Aprovação PGE, para não perder nenhuma novidade. Um grande beijo, um grande abraço e até a próxima.